Boa noite. Hoje, dia 13 de setembro de 2021, vamos dar início, então, à nossa aula de ética e legislação profissional. Antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, queria dizer a vocês que já hospedei lá a nossa aula de responsabilidade legal do arquiteto, parte 1, né? Aí o link está lá em tópicos de aula. E hoje nós vamos ver a parte 2, então, de responsabilidade legal do arquiteto, né? Bom, o que a gente veria de diferente, né, em relação à aula passada, que a gente definiu os aspectos mais gerais, né, o que é responsabilidade, quais são as condições para que uma profissão, né, aliás, uma determinada atividade seja reconhecida como, né, uma profissão. E hoje a gente vai ver, então, uma outra coisa não menos importante, que são as normas técnicas e o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. De vez em quando ele vai dar aquela travadinha, né? Mas a gente destrava aí, né? Bom, como colocado, né? Só terá obtido seu título profissional aquele que recebeu, né, diploma de nível superior nas escolas assim reconhecidas, ou seja, um curso para que ele seja, né, reconhecido, ele precisa ter, né, o seu órgão, ou melhor dizendo, o seu instituto, né, reconhecido pelo MEC, né? E esse reconhecimento, né, ele ocorre em diversas etapas. Primeiro, eles autorizam um curso, né, aí dá um prazo para a instalação, e depois que a primeira turma, né, tem a graduação, eu vou ter que interromper aqui para poder abrir a porta, tá? Peraí, tem ainda pessoa aí na porta, que eu não estou vendo quem é que está aí. Esperar aí para ver se... Não apareceu aqui para mim. Só ouvi o barulho, né? Bom, eu estava falando que o reconhecimento de curso, né? Ele primeiro ele é autorizado, né? Pelo MEC, e depois que forma a primeira turma, a instituição ela pede o reconhecimento do curso, né? Então, no caso de vocês vão pegar um curso que já tem aí, né? Não sei quantas turmas, né? O curso começou em 94, se eu não estou enganado, acho que isso foi em 94, né? Então, esse reconhecimento do curso ocorreu 5 anos, né, após quando a primeira turma, né, formou, e aí foi pedido, então, né, o reconhecimento. Bom, o que nos interessa com relação a isso, né? Nesse curso reconhecido, né, esse profissional que passou por essa escola, assim também reconhecido, aprendeu, então, né, as melhores técnicas, a maneira como aplicar essas técnicas, né, e atingiu, então, o nível intelectual de conhecimentos, né, esperados, ou melhor, necessários, né, para que ele possa desenvolver sua atividade, então, com cautela e qualificação. Bom, esse desenvolvimento dessa atividade com cautela e qualificação, ela pode ser balizada
através de normas técnicas, né? Então, a gente tem, na arquitetura e na engenharia, como eu comentava nas duas aulas anteriores, mais de 800 normas, né, só para a construção civil, né? Então, nós temos normas de representação, nós temos normas de ensaio, de experimentação, né? Você vai fazer, por exemplo, um assentamento, né, de um determinado material, você vai projetar uma piscina, você vai instalar ou projetar um elevador, você tem normas específicas, tá? E o Código de Defesa do Consumidor, ele é importante porque na medida em que existe uma norma, né, para balizar determinado procedimento, seja ainda na fase projetual, ou na fase de execução, ou na forma de uso ou de procedimento, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece um determinado tipo de responsabilidade para os profissionais, tá? Então, a nossa categoria profissional, né, de arquitetos, urbanistas, né, e vamos colocar aí os assemelhados, né, os engenheiros ou os designers, eles, de certa forma, eles foram, vamos dizer assim, abrandados na cobrança em relação ao Código de Defesa do Consumidor, né? Eu não sei se eu, em aulas anteriores, eu já comentei com vocês, acho que sim, nossa primeira aula, eu lembro que eu falei sobre isso, sobre as diferenças entre a chamada responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva, né? Então, na responsabilidade subjetiva, essa pessoa, esse responsável, ele só vai responder mediante culpa. Na responsabilidade objetiva, não. Independente dele ter culpa ou não, o fato dele estar ali ligado, atrelado, ter algum nexo de causalidade, né, entre a ação ou omissão ou o produto, né, que ele fabricou ou que ele está manipulando, ele vai responder independente de culpa ou não. Professor, dá um exemplo disso que você está falando, né? Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês sobre os automóveis, né? Que é muito comum essa responsabilidade objetiva, por exemplo, na indústria automobilística, né? E nós tivemos aí, ao longo da nossa história, né, automobilística, diversos eventos, inclusive aqui no Brasil, né, de alguns incidentes com veículos e as montadoras tiveram que arcar, né? Independente dela ter culpa ou não. E não é à toa que toda vez, né, que surge algum determinado problema, as montadoras fazem aqueles imensos recalls, inclusive levando prejuízo, né? Substituição de airbags, substituição de algum tipo de mangueira, podendo causar incêndio, cinto de segurança, né? E eu lembro aí de alguns eventos, como, por exemplo, o Corolla, né? Há um tempo atrás, ele foi proibido de comercialização no estado de Minas Gerais, porque o tapete, né, ele escorregava, né, o tapete do motorista ele escorregava e se prendia nos pedais, né, e ele causou alguns acidentes, porque na medida que o tapete corria, ele não deixava o curso do pedal de freio ir até, né, determinada, né, ponto lá desse pedal e ele causou alguns acidentes, né? Existia um carro da Ford chamado Ford Explorer, que é a SUV da Ranger, né? Que ela vinha importada do México. E eu lembro que esses carros vieram para cá com um tipo de pneu que ele causou também vários acidentes porque ele estourava a determinada temperatura e velocidade, né?
Então, você perder, por exemplo, você estourar um pneu dianteiro, né, a uma determinada velocidade, fica difícil você segurar, né, o veículo, né? Eu lembro que o Volkswagen Fox, né, logo que ele foi lançado, ele tinha um problema no banco traseiro que causou amputação de dedos, né, parciais, né, de pessoas quando iam abaixar o banco, porque o sistema de fixação do carro ele era quase que uma guilhotina, né? A Fiat tinha um carro chamado Fiat Tipo, que ele pegava fogo, né? Ele tinha lá um problema, não sei se era na bomba de gasolina ou era nas borrachas, e ele pegava fogo. Pois bem, todos esses relatos que eu estou falando para vocês, né? As montadoras responderam por responsabilidade objetiva, ou seja, ela vai assumir, né, a responsabilidade independente dela ter dado causa ou não. O simples fato dela ter fabricado o produto, né, já coloca ela na posição de responsável objetivo. Diferentemente, né, dos profissionais liberais, não são só arquitetos e engenheiros, mas todo profissional liberal, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né, ele responde mediante responsabilidade subjetiva, ou seja, só vai responder se ele tiver, né, causado, ou melhor dizendo, tiver culpa, tá? É uma culpa diferente da que a gente vê no direito penal, tá? Por exemplo, no direito penal, culpa e dolo, né, são coisas distintas. Professor, eu não sei o que é culpa e dolo, essa distinção, né? Você está dirigindo aqui o seu carro e um doido atravessa lá e você atropela e mata essa pessoa, né? Então, não deixa de ser um homicídio, né? Mas é um homicídio culposo, né? Ou seja, você não teve intenção de matar, né? Mas, por exemplo, você está fazendo, botando um pega, né? Um racha, né? Com outro carro, tá? Então, é como se você estivesse assumindo o risco, você sabe que aquilo ali é perigoso, você sabe que aquilo ali é ilícito, mas mesmo assim você assume o risco, né? E vamos supor que num desses rachas aí, passou lá uma pessoa na frente do seu carro, você atropelou e matou, né? Esse daí já é considerado um crime doloso, ou seja, houve dolo, houve a intenção, né, de matar. Da mesma forma como alguém que bebe e dirige, tá? Ele sabe dos riscos, mesmo assim ele, né, assume esses riscos e aí a responsabilidade é bem diferente. Então, esses agravantes, né, desse ato ilícito, eles atenuam em função, atenuam não, eles aumentam, né, em função exatamente, né, desses agravantes aí. Atenuante seria o contrário, seria no sentido de atenuar, de diminuir, né? Bom, então, voltando aqui à questão da norma técnica, ela é importante, né, porque ela baliza a forma como a gente atuar, né, de forma correta. Bom, aí na esfera da normalização, que é o termo correto, não é normatização, nós temos aqui no Brasil a ABNT, que todo mundo já ouviu falar, né? A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E ela, apesar de vender umas normazinhas caras pra caramba, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de consultar o preço, né, de alguma norma, seja ela impressa, né, ou vendida virtualmente, né? Você compra e aí você recebe o arquivo, né? Ele é mais barato do que você comprar, né? Não sei se vocês sabem, vocês podem entrar no site da Target, que é uma empresa que é contratada da ABNT para fazer essa comercialização, né?
você pode baixar também, né, o arquivo, tá? E grandes empresas, elas têm assinatura, então os empregados, eles podem acessar quantas normas, quem tem lá, né, o login e senha, pode acessar quantas normas forem necessárias, né, ali durante aquele período, né, em que está vigorando a licença, né? Bom, a BNT ela representa o Brasil, né, nos fóruns internacionais de normalização e promove também a elaboração e aperfeiçoamento de normas técnicas, né? No ano passado, né, nós tivemos aí a atualização de uma norma importante que eu tenho certeza que vocês usam, né, que é a 9050, né? Norma de acessibilidade foi atualizada no dia 3 de agosto do ano passado, né? Uma outra norma que eu uso muito, né, é a 9077. Ela está sendo agora, né, atualizada também. Dentro em breve nós vamos ter aí alguma atualização, né, aí bem próximo, né? Bom, outra questão, né, é que a ABNT ela também presta serviço aos interessados que podem se associar à entidade, né, adquirir publicações, como eu disse, né, vocês podem ver isso pela forma impressa e fazer consultas pessoalmente ou através da sua homepage, né? Essa homepage, como eu disse, ela gerida por essa empresa Target, né? Que é objetivo em inglês, né? E se vocês quiserem saber a relação de normas, entrem lá, né? Coloquem lá uma palavra-chave, vocês vão ver tudo que existe, qual é a última versão, bem interessante, né? Bom, a sede da BNT ela fica lá no Rio de Janeiro, mas a gente tem regionais nas principais cidades do Brasil, que não é o caso aqui de Teresina, né? Bom, a normalização, né, ela é importante. Por quê? Porque ela vai estabelecer, né, e aplicar regras para ordenar a elaboração de uma entidade específica, né? Então, por exemplo, pintura, né, assentamento de piso, elaboração de um projeto, né? Na elaboração de um projeto, eu tenho desde o tamanho das pranchas, né, as espessuras de linha, as convenções, né, que cada entidade, enquanto linha, assume, né, quando ela está representada, por exemplo, de forma contínua, de forma tracejada, né, de forma traço e ponto, né, como é que a gente representa um corte, uma fachada, todo mundo já viu, né? Todo mundo já viu aí, né, que é possível, né, a gente, né, verificar, ou melhor, normalizar, né, qualquer tipo, né, de procedimento, de produto através de uma norma técnica, tá? Bom, na área de construção civil, né, eu falei aí 800, deve estar perto disso, tá? Na área da construção civil, existem mais de 700 normas técnicas para as mais variadas atividades, né? Eu vou citar daqui a pouco o exemplo de algumas, né? Mas existem normas aí, ó, como eu coloquei aqui, ó, desde a elaboração de projeto até a execução de serviços, como instalações elétricas, hidráulicas, estrutura de concreto, né? Concreto armado, concreto celular, concreto protendido, execução de pavimentações, pintura e etc, né? Bom, cada profissional, né, e aí eu estou inserido e vocês também, deve utilizar as normas técnicas, né? Por quê? Porque elas vão, né, como a gente comentou
desculpe, no início dessa aula, né? Elas vão estabelecer os parâmetros, né, de qualidade, né? Então, você sendo parametrizado pela norma, né, você, por exemplo, vai evitar desperdício, né, de material, você vai garantir segurança quando estabelece, por exemplo, a seção mínima de um pilar, a armadura mínima, né? Quando ela estabelece os traços, né, mínimos de uma determinada argamassa, né, ela está sempre procurando, né, a melhor técnica, né, segurança, economia com sem abrir mão da segurança, tá? Então a normalização ela traz uma série de benefícios, né, do ponto de vista qualitativo, tá? Ela vai dispor a produção, vai utilizar adequadamente os recursos necessários, nem mais nem menos, né? Ela vai registrar os processos tecnológicos para a gente obter esses melhores resultados, né? Ela vai estabelecer também formas de capacitação, né? Ela vai estabelecer procedimentos de segurança, ela vai racionalizar os processos de elaboração, ou seja, eu não vou colocar, né, como eu disse, material nem a mais, nem a menos, né? E isso também, né, nos traz benefícios quantitativos, né? Por quê? Porque ele vai me oferecer o quê? Redução de consumo, né, e desperdício, e vai estabelecer a especificação adequada de matérias-primas e procedimentos, né, para cálculos e projetos, tá? E a gente ganha com o quê? Exatamente com produtividade, né, de produtos e serviços. Bom, outra outro grande benefício que a norma nos traz é exatamente essa possibilidade de aferição da qualidade de um determinado produto, na medida em que, né, por exemplo, né, até um brinquedo, né, que um brinquedo ele atende, né, aos requisitos de uma determinada norma, como em relação, por exemplo, à tinta não usar chumbo, né, não ser tóxico, né, ele, né, contribui para aumentar, né, e aferir essa qualidade e também vai fazer com que as pessoas tenham mais confiança, né, nas relações comerciais, tá? Então a norma ela nos traz, né, essa segurança, tá? E essa questão da normalização, né, é uma tendência mundial, tá? A gente quando tem um produto que atende determinadas normas é muito mais fácil, né, a gente conseguir aumentar, né, o nosso mercado consumidor. Por exemplo, a gente está ainda, né, tem muito ainda a conquistar em termos de Mercosul, hoje é uma tendência, né, que os países, né, de forma continental, até entre continentes mesmo, eles façam grandes redes, né? A gente tem lá a região da zona do euro, né? Nós temos na América do Norte também, lá aquele comércio entre Canadá, México, Estados Unidos, né? Muito forte, né? E aqui no Mercosul, para eu vender determinado produto, ele tem que atender às normas, né, dos demais países. Então, é interessante que se tenha uma norma, né, que atenda de forma padronizada ao que todos os países que compõem aquele determinado grupo, né, aceitem, tá? E a norma ela está exatamente aí para isso. Não sei se vocês já viram que determinados produtos, né, os rótulos, né, eles além de terem mais de uma língua, às vezes até três, né,
os produtos, por exemplo, da Gillette, né? Produtos de barba, né? Eles têm, às vezes, a legenda, né? Em espanhol, né? Para atender todo o mercado, né? Do Mercosul, português para atender o mercado interno e, às vezes, até em inglês, né? E também parâmetros, né? De qualidade que possam, né, ser aferidos em outros mercados. Tá? Bom, em recentes debates aí no Mercosul, né, definiu-se que é necessário estabelecer aí nomenclaturas e normas técnicas comuns. Né? Não adianta que a gente ter aqui a Argentina ter outro, lá o Uruguai, porque a gente quer que o nosso produto ele tenha, né, qualidade aqui na Argentina, no Uruguai, onde quer que ele esteja. Né? Isso já é uma coisa que, em determinados setores, né, linha branca, né, que são esses produtos tipo geladeira, fogão, né, na indústria automobilística é muito comum nós temos carros aqui no Brasil que são fabricados na Argentina, principalmente caminhonetes, né, a Toyota, né, e eu acho que a Chevrolet, tem várias montadoras que montam carros nas suas plantas na Argentina, e aí a escolha, né, dessa sede na Argentina, eu acho que é por conta, né, da política fiscal, dos encargos sociais serem menores, né, e o acordo do Mercosul, né, ele, de certa forma, facilita também com que esses produtos sejam vendidos aqui no mercado local. Né? Para se conseguir uma norma técnica, né, é preciso que a gente consulte diretamente a ABNT, né, que tem um catálogo. Né? A ABNT ela tem direitos, né, reservados sobre as suas publicações, ou a gente consultar bibliotecas especializadas. Por exemplo, é possível vocês irem lá na UFP, né? A UFP mantém umas assinaturas, eu não sei qual é o leque, né, dessa assinatura, mas ela tem assinaturas principalmente para trabalhos acadêmicos, né, que para quem já está aí no final de curso, né, deve ter manuseado bastante essas normas para citações, de referência, de estrutura, né, de um trabalho acadêmico, etc. Né? Bom, eu vou apresentar aqui algumas normas, né, que são de interesse dos arquitetos. Eu não vou ler toda ela, vou ler só o título. Né? Nós temos essa NBR aí, por exemplo, né, porque, como eu disse, tem aí 700 a 800 normas. Tá? Essa aqui é a NBR 13.531, elaboração de projetos de edificações, atividades técnicas. Né? Então, essa daqui, por exemplo, né, tem como objetivo fixar atividades técnicas de projeto de arquitetura e engenharia exigíveis para a construção de edificações. Né? E aí tem as aplicações, né, aí que a gente pode dar, né, para cada uma delas. Né? Temos aqui a 13.532, né, que também que trata de elaboração de projeto, né, de edificações de arquitetura, ó, fixa as condições exigíveis para a elaboração de projetos de arquitetura, para a construção de edificações e é aplicada a todas as classes tipológicas funcionais, né, podendo aí ter o habitacional, educacional e outras. Né. Temos também, né, aí definido por norma, né, os formatos da linha A, né, o A4, o A3, o A2, o A1, isso aqui vocês já sabem de cor, né, sabendo que um A4, aliás, um A3 são dois A4, né, um A2 são dois A3, um A1 são dois A2, né, e se eu comparar, por exemplo, esse daqui com esse daqui, ele é como se fosse em 4 vezes. Né? Bom,
Outra coisa importante, né, para a questão da... A gente falou de normas, falamos de Código de Defesa do Consumidor. Eu queria comentar só mais uma coisa importante sobre o Código de Defesa do Consumidor, além da responsabilidade subjetiva, é que o Código de Defesa do Consumidor, ele subentende que se existe uma norma e você é um profissional atuante daquela área, né, específica, você é obrigado a conhecer aquela norma. Então, você vai fazer um determinado projeto. Se existe uma norma específica que trata daquela matéria, você tem a obrigação de conhecer, tá? Você, numa eventual fiscalização, por exemplo, do Ministério Público, né? Lá num projeto que você fez, você não pode argumentar que não sabia que a 9050 normalizava, né? Tinha uma norma específica tratando daquela matéria. Então, se existe, você é obrigado, né? Tem que colocar piso tátil, né? Que são aqueles pisos de borracha, por exemplo, né? Aí tem lá 3 variações possíveis, né, de direção. Quantas placas eu coloco naquela junção? Se você for lá para a norma específica, né, que trata de pisos táteis, ele vai dizer que até, né, 2 possíveis variáveis, você coloca X placas. Se tem 3, você coloca Y placas, né, para fazer aquela conexão, tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai cobrar esse profissional, né, se existir determinada norma, tá? Outra coisa importante para a fixação da nossa responsabilidade é a questão do contrato, tá? Quando a gente presta, né, um serviço profissional, né, o arquiteto e urbanista, ele sempre deve assinar, preparar um contrato, tá? Porque o contrato, ele estabelece os seus direitos e as suas obrigações, ou seja, você vai fornecer determinado produto, né, que normalmente é um projeto, né? Se você estiver sendo contratado para preparar um projeto, você pode também estar prestando consultoria, tá? Então, esse contrato ele vai ser assinado pelo contratante, que é o teu cliente, né? E pelo contratado, que é você, profissional, né? E é importante que esse contrato ele tenha clareza, né, com todos os acordos entre as partes, né? Esses acordos entre as partes, você vai definir o que você vai entregar, em que prazo, com que tipo de apresentação, quanto é que seu cliente vai pagar e de que forma, ele vai pagar tudo à vista, pagamento antecipado, pagamento contra entrega, ou seja, você entrega, né, uma determinada parte, né, do seu projeto e recebe um determinado valor, tá? Então, o contrato ele vai dizer tudo isso, tá? A falta de um contrato escrito, né, segundo aqui o nosso autor, tem levado inúmeros profissionais a desentendimentos com os contratantes. Eu mesmo, com toda a precaução que eu sempre tenho com relação ao fechamento desse serviço, já tive alguns litígios que eu tive que ir para o judiciário para poder resolver, né? E a gente observa que toda vez que a gente deixa solto, ou seja, a coisa fica mais informal, é bem provável que isso aconteça, a não ser que seja uma pessoa que você já conheça, um cliente mais antigo, mas é sempre bom a gente se precaver, até para não ser cobrado por coisa, né, que não foi acordada, tá? Muitas vezes os clientes são loucos, são leigos, né? E aí eles não entendem exatamente o que é que a gente vai entregar
e aí exigem coisa demais, né? E na hipótese também de você não receber, é possível a gente postular a cobrança de honorários ou se defender de acusações diante de um tribunal de pequenas causas, tá? O tribunal de pequenas causas são tribunais, como o próprio nome sugere, né, que tem uma limitação do valor das causas. Então, o Tribunal de Pequenas Causas Judicial Estadual, ele, ele admite causas até 40 salários mínimos, né? A esfera federal é um pouco maior, se não me engano, acho que são 60 salários mínimos. Eu já vi até colegas, né, que diminuem o valor a receber só para se enquadrarem nesse tribunal de pequenas causas. Por quê? Porque o tribunal de pequenas causas ele tem um rito, né, mais célere, ou seja, as coisas acontecem mais rápidas. Você ajuiza uma determinada ação, a audiência, né, é bem próxima. Normalmente as audiências são unas, né? Você faz a conciliação, né? A, a parte de, agora faltou o termozinho, e o julgamento numa única, né, sessão, né? E isso aí queima uma série de etapas, né? É conciliação, agora, opa, essa segunda fase aí eu passei batido, daqui a pouco eu me lembro, né? Mas tudo numa única sessão, então você, né, ganha tempo, a sentença ela é bem mais rápida, né? E muitos profissionais, né, 40 mil é um valor até razoável, né, para a gente cobrar honorário, tá? O arquiteto ele deve elaborar o seu próprio contrato de acordo com as características do serviço, né, ou utilizar, né, como ele está colocando aqui, os roteiros e modelos de contrato apresentados pelas entidades profissionais. Eu acho até que eu botei aqui um modelo, deixa eu ver, tem um modelinho aqui, né, que é bem simples, basta você depois adaptar, né, para cada situação. Aí vocês me perguntam, professor, se eu não fizer um contrato, eu não tenho como receber? Tem, tá? Só que você vai ter que se valer de outras formas de prova, tá? Normalmente você vai precisar de alguém que testemunhe que aquela negociação ela ocorreu. Normalmente essas pessoas que viram aquele acordo, aquele acerto, são pessoas que têm um interesse direto, às vezes é um funcionário seu, né? Ou às vezes é uma pessoa que é parente, e às vezes o juiz ele não considera exatamente por essa subordinação, né, que às vezes existe. Tá? É o projeto assinado pelo próprio cliente, né, que não tem um recibo, né, que pagou isso para você, enfim, tem outras formas, mas é mais difícil. Vocês já viram que, por exemplo, em batida de trânsito, que às vezes uma pessoa se machuca, é difícil a pessoa querer ir lá, né, se expor, fica com medo de algum tipo de represália, né, por parte, né, do réu, então é mais difícil, mas não é impossível. Então, o contrato, ele te livra de uma série de dores de cabeça. Tá? Bom, contrato CDC. Né? Segundo o CDC, os contratos paritários, eles são onerosos, ou seja, paritários, né? Entre pares, tá? Eles são onerosos, por quê? Porque ele envolve pagamento, tá? E eles também são bilaterais,
Ou seja, eu te entrego um projeto, você me paga, né, uma parcela, ou seja, exigem reciprocidade de obrigações. A minha obrigação é entregar o projeto. E a sua obrigação, enquanto contratante, é me pagar quando eu entregar determinada parte ou fase do meu projeto, né? E outra coisa importante é que eles servem para defender o consumidor, né? E também o profissional, no caso de não cumprimento das suas cláusulas, né? Então, quando você faz um contrato, você estabelece uma série de convenções, de regras entre as partes, né? Que você vai entregar em determinada data, que você vai entregar aquele serviço com um determinado tipo de acabamento, né? Ah, vai ser impresso, vai ser arquivo digital, eu vou entregar em papel sulfite, vou entregar em papel, sei lá, vegetal, impresso em papel vegetal, né? E aí, né, quando uma determinada parte não cumpre, né, as suas obrigações, ele entra em mora, né, em linguagem jurídica, tá? Bom, nos contratos, né, as garantias só poderão ser complementares às garantias legais, né? Então, pela legislação atual, todo contrato de profissional registrado no sistema CONFIA, CREA, Multa ou CAL deve ser acompanhado da ART, né, para esse sistema aqui, CONFIA, CREA, Multa, né, ou RRT, tá? É a mesma coisa, como eu comentei na aula passada, tá? É só uma questão de siglas, tá? ART, o sistema CONFIA CREAS, né, significa anotação de responsabilidade técnica, e RRT é o registro de responsabilidade técnica, tá? Quando nós éramos, até 2010, do sistema CONFIA CREAS, né, nós não tínhamos RRT, nós fazíamos ARTs. Eu tenho várias ARTs que se transformaram em CATs, Certificado de Acervo Técnico, tá? De 2011 para cá, né, a gente agora tem conselho próprio, que é o nosso CAL, né, e o documento de registro de responsabilidade técnica é o RRT, tá? Bom, o profissional, ele deve ter clareza, né, que pode prestar o serviço acordado e contratado dentro dos prazos previstos. É normal você, quando faz um contrato, dizer que vai entregar o estudo preliminar, por exemplo, em 10 dias, o anteprojeto, vamos chutar aí 20 dias, né? O projeto executivo em 45 dias. Eu estou chutando, viu, pessoal? Pode ser que esse prazo seja para menos ou para mais, né? Segundo os valores de honorários e contratos apresentados, tá? O contrato ele é importante porque ele complementa o RRT, tá? O RRT, como eu mostrei para vocês no site do CAL na aula passada, ele tem campos limitados, a gente não tem muita liberdade para inserir dados que não estão ali. E o contrato, né, é uma redação sua, você pode pegar uma estrutura, né, no site de um sindicato, por exemplo, no site do próprio CAL, ou modelos de contratos que a gente vê muito pela internet, adapta, né, para a situação do teu escritório, com a qualificação, que são os teus dados e os dados do teu cliente, tá? E aquilo ali pode se tornar um padrão lá para o teu escritório, tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Espera aí, deixa eu aumentar aqui um pouco. Pode repetir a pergunta. Você consegue me ouvir? Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. É porque minha dúvida é com relação à parte profissional. Esse contrato, ele precisa passar por algum advogado, algum profissional do direito? Ou se eu simplesmente fizer com as minhas cláusulas e o cliente assinar, tá valendo? O ideal é que ele tenha uma estrutura jurídica válida dentro da teoria dos contratos, né?
Então, ele precisa ter prazo de validade, ele precisa ser assinado pelo contratante, pelo contratado, ele precisa ter data. É interessante que ele tenha a assinatura de 2 testemunhas para ele se transformar num título extrajudicial, que ele tenha liquidez, né? Então, dentro da teoria dos contratos, ele tem, né, uma certa formalidade. Mas as cláusulas você pode estabelecer desde que não seja ilícito, né? Por exemplo, explorar, vamos dar exemplo aqui, por exemplo, explorar jogo no Brasil, né? Eu não posso fazer um contrato, por exemplo, né, de explorar um ponto de jogo do bicho numa determinada esquina. Por que esse contrato é nulo? Porque a atividade de jogo do bicho no Brasil é ato ilícito, né? Contrato de prestação de serviço de prostituição, né? Por que esse contrato é nulo? Porque prostituição no Brasil é crime, né? É ato ilícito, né? Venda de droga, por exemplo, fazer um contrato de fornecimento de X quilos de determinada droga. Contrato nulo, por quê? Porque droga, né? Comercializar droga no Brasil é crime, tá? Então, você pode até redigir, mas o ideal é que esse contrato ele tenha, né, uma estrutura formal, não precisa ser advogado, você encontra muitos modelos, né, aí na internet, só você faz a adaptação, tá? Mas se tiver a anuência de um advogado, eu não sei se a sua pergunta foi no sentido de toda vez que eu tiver que fazer um contrato que um advogado veja, ou era para estabelecer o padrão ali do meu escritório? Seria isso a sua pergunta? Certo. Então, não precisa, toda vez que você vai celebrar um contrato, né, a não ser que seja um contrato bem específico, né, que vá fugir um pouco daquele padrão comum que você sempre utiliza. Aí você pode até ver, mas o normal é você ter aquele contratozinho padrão, inclusive eu vou fornecer aí para vocês, né? Eu vou ter uma aula específica sobre contrato, eu acho que não está aqui, né? Já no final, né? Contrato de honorários, aí eu coloco, né, um contrato aí bem mastigado, basta vocês adaptarem, tá? Bom, voltando aqui para, né, dos prazos previstos, né? Bom, caso cometa engano, estará sujeito a arcar com os ônus financeiros para fazer valer o contrato, né? Correndo ainda o risco de pagar multas definidas pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? É comum, por exemplo, eu já tive muitos contratos com bancos, né, com tribunais, e eu já tomei multa por conta de atraso na entrega de projeto. Às vezes não é nem, vamos dizer assim, causado por mim. Vamos supor, a gente já trabalhou com a Caixa Econômica durante 15 anos, tá? E a gente não fornecia só o projeto de arquitetura para a Caixa, a gente fornecia arquitetura elétrica, às vezes o cálculo estrutural, né? E num leque enorme desse de especialidades, é possível que uma dessas especialidades, às vezes, nem por conta de corpo mole do profissional, mas às vezes é porque a coisa ele tem um encadeamento, então precisa você definir toda a arquitetura para que ele possa definir o projeto dele, e a gente, de vez em quando, atrasava. E era previsto em contrato uma multa diária por cada dia, né, que você atrasava. Então, atrasou 10 dias, multiplicava aquele valor por 10, tá? E tem umas multas pesadíssimas, né? Chegando você a perder aí
sei lá, 18% ao mês, porque era zero, né? Deixa eu ver quanto é que era. Se era 18%, acho que era 0,3%, acho que era 0,3% ao dia, acho que dava total de 9%. Né? Então, são multas pesadas, tendo em vista que você vai pagar o imposto em cima do valor bruto, não é do valor que você vai receber. Né? Então, as multas elas se tornam extremamente pesadas. Tá? O arquiteto ele deve ter especial atenção com o orçamento de obras civis, né? Que acorde executar, pois frequentemente acontecem imprecisões que causam desentendimentos com contratantes e isso, inclusive, pode sujeitar o profissional aí a uma multa, né? Por conta de uma falha. Tá? Normalmente, eu não gosto de fazer orçamento, né? Mas, às vezes, a gente ganha uma licitação, né? Onde é obrigado a apresentar isso, né? Orçamento, tá? E aí não tem jeito. No caso de necessitar contratar o serviço de terceiros, o profissional também deve exigir propostas e contratos por escrito. O que ele está dizendo? Se você vai, num caso como esse que eu falei, eu vou fazer um projeto de uma agência bancária, tá? No projeto da agência bancária, eu vou fazer meu layout, vou fazer o projeto de reforma, mas eu vou precisar também do projeto elétrico, tomadas, projeto elétrico, iluminação, projeto de tomadas aterradas, né? SPDA, né? Que é o sistema de descargas atmosféricas, o incêndio, tá? Então, ele está dizendo aí que eu devo fazer um contrato também com esse profissional. Se ele atrasar, ele também vai me pagar uma multa. Então, isso é uma forma de você ter uma isonomia de obrigações. Tá? Eu vou ter, enquanto empresa que gere o contrato, uma obrigação lá com a Caixa Econômica, um tribunal qualquer, mas eu, empresa, também vou fazer um contrato de prestação de serviço com os profissionais que vão, né, fazer parte da minha equipe. Tá? Isso aí é bem prudente, tá? Porque o cara fica esperto também, porque ele vai pagar a multa, não é só eu, enquanto empresa, que vou pagar a multa lá junto ao órgão. Se ele me causar um prejuízo, ele vai me pagar, né, também multa. Tá? Bom, os contratos para prestação de serviços devem conter, no mínimo, as seguintes cláusulas, né? Da qualificação, né? A qualificação são os dados, né, do contratante. Quem é que está contratando? É o Zé das Couves, né? É a construtora, está me contratando como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, a qualificação seriam aqueles dados, né? Nome, CPF, endereço, estado civil, número, normalmente a gente coloca CPF obrigatório, né? Porque você vai fazer relação onde vai envolver pagamentos e recebimentos de quantias, tá? Do objeto, o que você está... o objeto seria o que você está projetando, o que você está executando, né? Quanto é que você vai cobrar do valor do serviço, quando você vai entregar e como é que você vai receber, né? Da responsabilidade do profissional, é bom deixar claro, né? Que a sua responsabilidade é só com relação ao projeto, do direito autoral, tá? Quando você entregar esse projeto, você vai ceder os direitos, ou seja, se depois ele quiser fazer uma alteração daqui a 5 anos, ele vai ser obrigado a contratar contigo ou você cede os direitos para quem ele quiser contratar depois, né? Isso aqui é importante, né? Da rescisão contratual, né? E do foro. O que é isso? Rescisão contratual. O cara pode desistir no meio, né? E aí, quais são as sanções? Ele vai ter que te pagar até a última etapa executada, ele vai te pagar até a última
fase executada, má acrescida de uma multa. E o foro, normalmente, é o domicílio do réu, né? A não ser que fique combinado, né, de forma diferente, mas, em regra, é isso, tá? E aí a gente fala de cada um deles, né? Qualificação, são aqueles dados, né, do contratante, do contratado, se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, e aí vai incluir o quê? Nome, razão social. A razão social é aquele nome comercial, tá? Não é o nome de fantasia. Nome de fantasia é aquele nomezinho bonito, né? Normalmente pequeno, que cai, né, na língua do povo, as pessoas conhecem. A razão social é aquele nome grande, que normalmente o cara coloca, às vezes, o nome dele, né? A minha empresa de arquitetura, Ricardo Dias Interiores e Arquitetura. Então, eu botei meu nome e as coisas que eu faço no meu escritório, né? A Coca-Cola, até bem pouco tempo atrás, era Carlos Henrique Aragão, Indústria de Refrigerante do Piauí, Sociedade Anônima, né? Nome de fantasia, Coca-Cola, tá? Mudou, né? Não é mais essa razão social, mas dá para vocês fazerem uma distinção entre razão social, que é esse nome grande, né? E o nome de fantasia, né? Que é aquele nome que você usa na publicidade, que você vai, né, divulgar. Identidade, CPF ou CNPJ e endereço. Objeto, né, é o detalhamento do serviço que vai ser contratado, né? Se vai ser um projeto, se vai ser a execução de uma obra, né? A sua responsabilidade profissional e os produtos que serão entregues ao contratante. Então, o cara está te encomendando uma residência unifamiliar, né, em nível, né, de estudo preliminar ou em nível de projeto executivo, e ele vai te contratar projeto e fiscalização, por exemplo. Então, você coloca aqui na descrição do objeto, lá dentro do contrato, né? Inclusive com especificações sobre a forma de apresentação. Vai ser em cópias plotadas, vai ser em cópias plotadas com apresentação de renders, né? E para maior esclarecimento do contratante, né? Porque o contrato ele é mais, vamos dizer assim, redigido no juridiquês, você pode fazer um glossário técnico, né? Fazer um anexo com as condições do contrato, né? E aí você pode definir, por exemplo, o que é um programa, que normalmente as pessoas leigas não sabem, o que é um projeto em nível de estudo preliminar, o que é um anteprojeto, projeto executivo, o que é um projeto complementar. A gente sabe isso aqui numa boa, mas um cliente comum, ele chama de desenho, né, de planta, né? Então, a gente precisa dizer, olha, o projeto ele é constituído de levantamento, né, que é uma etapa até prévia, não chega a ser uma fase, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, né, anteprojeto, projeto executivo, tá? Dependendo do tipo de projeto, pode ser que não tenha nem projeto executivo, quando é uma coisa que está com muito manual, com muito caderno, né, de execução, você pode até suprimir essa fase, né? Para maior esclarecimento, né? Isso aqui já estava, né? Está repetido. Não, é porque eu já tinha passado. Bom, do valor do serviço, né? Aí aqui você vai colocar o valor total ajustado para o desenvolvimento dos trabalhos, podendo ser fixado em reais ou CUB, tá? Até bem pouco tempo atrás a gente usava muito essa unidade, né? Eu usava o CUB porque o Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, ele fazia uma atualização da cesta básica, né, da construção civil, e a gente conseguia, todo mês, né, fazer uma atualização do valor dos honorários por conta desse CUB. Hoje, eu acho que o CUB está um pouco em desuso, né? O pessoal está fixando em real mesmo.
né? E uma outra curiosidade é que muitos tribunais, da forma como está colocado aqui, não admitem a fixação em dólares americanos, tá? Teve uma época de inflação aí que o pessoal, com medo de corrosão, na época do governo Sarney, vocês talvez não fossem nem nascidos, 1900 na década de 90, acho que foi 94, foi no auge, né? Foi quando foi implantado o Plano Real, no período anterior, a gente comprava uma lata de óleo no início do mês, quando chegava no final do mês ela estava 30% mais cara, né? Então, nesse período, o pessoal usava, né, até o dólar para fixar o valor de honorários, tá? Mas muitos tribunais não admitem aí, tem que ser em moeda nacional, tá? Bom, caso haja a fixação dos honorários com base em porcentagens, né, que é comum, por exemplo, o cara, né, tem arquiteto que, por exemplo, cobra, ao invés de R$ 100 por metro quadrado, ele cobra 0,5% do valor da obra, tá? Então, ele faz uma estimativa, né, e a partir dessa estimativa ele coloca lá o percentual de 0,5%, tá? Você precisa explicitar se esse percentual ele vai incidir apenas sobre o valor do material que vai ser empregado na obra, ou se também, né, sobre o custo, né, da mão de obra. Tá? Então, isso é importante. Né? Da questão dos prazos e da forma de pagamento, né, deve ser estabelecida de maneira mais clara possível. Tá? Ele aconselha aí a divisão em parcelas vinculadas à entrega dos produtos ou serviços contratados. Então, na entrega do estudo preliminar, X%, na entrega do anteprojeto, Y%, na entrega do projeto executivo, lá o saldo remanescente. Né? É o que está colocado aqui. A primeira parcela deve ser paga no ato da contratação. Normalmente a gente pede um sinal, né? Aqui botou 20%, mas você pode até aumentar isso aqui. Isso aqui está a título de exemplo. Né? A segunda na aprovação do estudo preliminar, terceira na aprovação do anteprojeto e a quarta quando da entrega do projeto executivo. Agora, isso aqui é muito relativo. Né? Por exemplo, projeto que não sincroniza no mês. Você vai fazer ao longo de, sei lá, 5, 6 meses, né? Vai ter uns hiatos aí que você vai ter que bancar o teu escritório, né? E a tua mão de obra. Então, isso aí deve ser analisado de forma bem cuidadosa, tá? É possível, ao invés da gente atrelar isso aqui à entrega de fases, a gente colocar sinal 30 dias, 60 dias, 90 dias, você coloca, né? E veja se o cliente topa, né? Já teve vários projetos que eu fiz que os caras terminaram de pagar, né? E o projeto ele continuou sendo elaborado, tá? Então isso aqui é flexível, né? Da responsabilidade profissional, além de suas responsabilidades legais, né? O que a gente quer estabelecer com isso, né? A gente quer que fique bem claro a delimitação da área de atuação do profissional dentro daquela obra, tá? Então, a gente colocou aí, exemplo, né? Se o profissional está elaborando só o projeto arquitetônico, você não vai se responsabilizar pela execução da obra. Isso aí a gente, inclusive, falou na aula passada, né? E isso deve, né, constar no contrato. Eu sempre descrevo lá nas observações ou nas condições gerais, né, que o RRT ficará restringido à elaboração do projeto. Então, o cara não vem com história, eu tenho um mestre de obra muito bom lá do interior, dá para você assinar pela obra? De jeito nenhum. Eles passaram muito tempo, estão passando muito tempo na universidade, não vão colocar em risco, né, aí o seu registro toda vez que forem fazer uma obra, né,
porque é um parente, uma pessoa próxima que coloca aí, né, em risco. Tá? Então, eu não aconselho ninguém a se responsabilizar por atribuições que efetivamente não tiver dado causa, ou seja, você não vai acompanhar a obra, não assine pela execução da obra. Né? Bom, isso vai impedir, né, que o contratante venha no futuro, né, quando você delimita exatamente o que você vai, né, se responsabilizar, evita que no futuro ele reclame a realização de serviços não acordados. Né? E no caso de execução de obras civis, é importante esclarecer sobre quem recai a responsabilidade de comprar os materiais de construção. Né? Um esquecimento muito comum, você pode colocar lá, né, que você não vai ter a obrigatoriedade. Eu estou com um projeto agora que a cliente me liga direto, né, onde compra isso, onde compra aquilo, né, inclusive eu contactei pessoas amigas para passar, eu faço com o maior gosto, mas isso aqui normalmente não faz parte do escopo, né, dos serviços que estão, vamos dizer assim, incluídos na elaboração do projeto. Né? Rescisão contratual é a cessão do contrato. Né? É importante que a gente coloque essa cláusula lá no nosso contrato, né? Porque evita isso que a gente está comentando aqui, ó, evita uma prática muito comum de retenção do estudo preliminar. Você entrega o estudo preliminar, o cliente fica lá não sei quanto tempo, né, para devolver, né? E com isso, né, já que você atrelou, né, o pagamento à aprovação da determinada fase, ó, isso fica retardando o pagamento das demais parcelas. Né? E para evitar a desistência do trabalho, quando o anteprojeto é entregue, é aconselhável que o contrato ele tenha lá uma espécie de cláusula, né, que obrigue o pagamento da parcela em andamento, tá? Independentemente de sua finalização, caso haja desistência do contratante. É muito comum, né, o cara, às vezes, desistir do projeto, vou dizer que é muito comum, pode ocorrer, né? Aí ele diz assim para você, eu não vou te pagar porque eu não vou construir essa casa ou esse edifício. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O seu trabalho, independente da execução, ele foi feito. Tá? Então, o fato dele pagar o projeto e não construir não tem nada a ver. Tá? Outra hipótese de rescisão que deverá constar no contrato diz respeito a adulterações que, porventura, venham a ser feitas no anteprojeto à revelia do profissional. Isso aqui é super comum, pessoal. Você faz lá memorial descritivo, especificações, né? E aí o cara vai e por conta própria, ele não lhe faz nenhuma consulta, ele altera, né, a especificação. E às vezes essa alteração ela não é satisfatória, coloca um material inadequado do ponto de vista da resistência à abrasão, é um material que pode pôr em risco, né, os usuários do edifício, e essa responsabilidade ela é sua, tá? Então a gente precisa administrar isso aqui com bastante cautela. Então é importante que isso fique colocado lá, né, nas condições gerais. Do foro, já comentei com vocês, é o domicílio, né, onde numa eventual briga judicial, onde vai se discutir qualquer pendência em nível judicial, né? Em nível judicial, tá? Então, por exemplo, você faz um projeto para uma empresa que tem sede em São Paulo, o projeto é aqui, né? Aí ela quer que a gente brigue lá em São Paulo, né? Se não tiver, se for você que vai ajuizar e não tiver esse foro estabelecido, né, você tem que, né, contratar um profissional
de lá, né? Hoje, muita coisa a gente faz de forma online, essa pandemia ajudou, né? Eu mesmo estou com a causa agora no Tribunal de São Paulo, né? E meu advogado é daqui, né? Ajuiza a ação, acompanha as audiências online, não tem problema nenhum, tá? Sem que você tenha que se deslocar para outra cidade, né? Caso tenha realizado serviço para outra região, tá? Então, para que esse domicílio, né, ele possa ficar acordado, você deve colocar lá no seu contrato que o fórum previsto deverá ser sempre do seu domicílio, observando-se que tal cláusula não possui valor quando a contratação ocorrer com o poder público. É normal, você vai fazer um projeto aí para, vamos colocar aqui uma estatal qualquer, Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? Normalmente o domicílio é da sede, né, desses bancos, né? Testemunhas são importantes, né? O cuidado a ser tomado, eu já comentei com vocês, né? É que todo contrato ele tem a assinatura de duas testemunhas, né? Isso é uma exigência lá do Código Civil, tá? E que, né, com essa assinatura dessas duas testemunhas, caso haja descumprimento do ajustado, você vai poder, né, cobrar esse cara de forma muito mais célere, tá? Por quê? Porque vai ser um título, né, executivo que vai poder, né, ser cobrado muito mais rápido, do jeito que está dito aí, ó, que significa dizer que o cliente será citado a pagar em 24 horas sob a pena de penhora de seus bens se ele disser que não tem dinheiro para pagar, né? A falta das testemunhas retira do contrato, né, essa característica de título executivo, né, obrigando o arquiteto a peregrinar numa longa ação de cobrança. Então, quando ele tem as duas testemunhas, esse título pode ser cobrado por uma ação ordinária de cobrança, ou seja, uma ação, né, mais simples. Tá? Bom, alterações contratuais. Toda alteração, modificação do contrato, né, você foi contratado para fazer uma residência unifamiliar. Aí lá no meio do projeto, que você está desenvolvendo o projeto, ele quer que você faça também o apoio, tá? Então, aquele acréscimo de área, é bom você fazer um aditivozinho, né? Acrescendo aquela área, porque se der qualquer problema lá na frente, opa, está aqui, ó, nós acordamos, né, que por mais esse serviço, né, você vai me pagar X, né? Entrega de produtos, é importante que as entregas dos produtos, né, que estão previstos lá em contrato, sejam documentadas. Então, você entregou o estudo preliminar, prepara um recibozinho, né? Aí ele assina dizendo que recebeu, né? Ou pode ser substituído por um livro de protocolo. Tá? As papelarias, elas vendem, não sei se vocês já assinaram alguma vez um livro de protocolo, é um caderninho, né? Onde tem um quadrado, onde você coloca a data, assina quem recebeu, e um retângulo onde você descreve o que você está entregando. Tá? Bom, com relação ao modelo de contrato, esse que eu vou mostrar para vocês, ele foi retirado do SARG, Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro, e uma proposta de serviço de arquitetura organizada pelo Sindicato de Arquitetos lá do estado do Rio Grande do Sul. Né? Um é contrato propriamente dito e outro é uma proposta de honorários que, quando você cumpre alguns requisitos, né, ele se transforma em contrato. Então, aqui, ó, é o modelo de proposta, né, que ele descreve, né, o que você vai, né, prezado senhor. Aliás, começa aqui, ó. Teresina, 3 de fevereiro de 2017, aí você coloca lá a empresa, né, Coca-Cola. Atenção, senhor João da Silva, proposta base de honorários profissionais para execução de
projeto arquitetônico de edifício comercial, industrial, por exemplo, né? Aí aqui, atendendo solicitação de Vossa Senhoria, apresento proposta para execução de serviços citados. Aí você, pode até colocar aqui um glossário, né? O que é um estudo preliminar, o que é o anteprojeto, né? O que é o projeto executivo, o que são as especificações, fiscalização do projeto, você define logo que serão feitas visitas periódicas à obra com datas estabelecidas de acordo entre cliente, empreiteiro e arquiteto, faculta ao arquiteto de dirimir dúvidas eventuais. Você coloca lá que, no meu caso, não será cobrada a fiscalização do projeto até um período de 6 meses da data de início da execução da obra. A partir daí, serão cobrados um salário mínimo mensal vigente na época do pagamento. Por que eu coloco isso, pessoal? Porque senão você vai começar a colecionar casamentos civis dentro do teu escritório, né? O que é o casamento civil? Aquele negócio que você entra e para sair é meio difícil, né? Então, você já pensou, quando vocês estiverem com 5 anos de escritório, né? Aí um monte de obra que demora não sei quantos anos para ficar pronta, daqui a pouco você está com o seu tempo todo tomado com fiscalização de obra que não traz um centavo para dentro do escritório. Você vai ter que se ausentar, você vai ter custo de combustível, né? Aquilo ali vai consumir suas horas, então isso aqui é uma forma de você ser remunerado, né? E aqui aquele item das considerações gerais. Nessas considerações gerais você pode estabelecer, né, o tipo de apresentação, né? Eu vou entregar um CD para o cliente em formato PDF, sendo fornecida também uma cópia de cada prancha ao cliente, então eu vou fornecer o arquivo em PDF e vou imprimir uma prancha de cada para ele, né? Todas as despesas de produção extra de cópias ou qualquer outro tipo de apresentação de projeto, bem como todas as taxas de aprovação e licenciamento, correrão por ônus do cliente, né? Então, eu dei uma prancha de cada. A prefeitura exige 4. Opa, essas 3 aí você que vai arcar, né? Outra coisa importante, não sei se está dando para vocês lerem aí, é alteração de projeto. O cara acha que a gente tem obrigação de ficar consertando o projeto de graça à torta direita, tá? Então, uma vez aprovado o estudo preliminar, alterações que possam acontecer no projeto serão considerados serviços extras, né? Então, o cara aprovou o projeto, você já está lá na frente, já fazendo o detalhamento executivo, aí ele chega para você, eu queria colocar só mais um quarto nessa casa. Esse mais um quarto que ele diz que quer colocar na casa, vai alterar corte, fachada, planta de cobertura, seu detalhamento, né? Um monte de coisa, né? Outra coisa importante a ser definida, que o cliente só vai poder utilizar esse projeto para o fim local indicado nos documentos e desenhos apresentados, né? Você faz o projeto com um irmão, o outro quer pegar o mesmo projeto, copiar e não quer lhe pagar nada, tá? Ele pode até utilizar, mas você vai cobrar, né, a repetição, tá? Outra cláusula que eu sempre coloco, as despesas de viagens e ou diárias, se for o caso, serão de ônus do cliente, a ser acordado entre as partes na ocasião destas, né? Eu já tive projeto em Corrente, projeto em Bom Jesus, projeto no Maranhão, aí, como era o nome da cidade? Santo Inês, né? Era um dia viajando, né, para fiscalizar a obra, outro dia voltando, e aí, né? E uma buraqueira tremenda, né? E tem pneu, e combustível, e tem custo de hotel, custo de alimentação, né? Então, isso precisa, né, ficar colocado em contrato. Às vezes, a gente até pode estabelecer um valor por quilômetro rodado, né? E os RRTs, né? Os RRTs, registros de responsabilidade técnica, serão restringidos somente ao projeto arquitetônico, aquela coisa que eu falei sobre
você restringir a responsabilidade técnica, né? E os serviços de administração da obra não estão inclusos nos honorários. O que é serviço de administração da obra? Você está lá dentro da obra, é diferente de fiscalização, tá? Administrar a obra é você estar dentro da obra, X horas por dia, comprar material, contratar peão, né? Administrar a execução, tá? Então, deixa claro para o teu cliente, isso aqui tudo é restrição de responsabilidade, ó. Deixa claro para o seu cliente que isso não faz parte do seu contrato, tá? Então, isso aqui vai lhe desobrigar lá na frente, né? Teve uma vez que eu fiz um projeto e o cliente, quantas horas você vai ficar por dia aqui? Opa, não é assim não, né? Honorários profissionais, né? Os custos relativos aos projetos descritos, constituídos das etapas citadas, terá a seguinte base de cálculo. Normalmente eu uso como base de cálculo área, né? Se vocês quiserem utilizar percentual, também pode, né? Aí aqui foi colocado aqui um valor, né? Normal. Hoje o CAL ele tem uma tabela de honorários online. Você coloca lá o tipo, né? Quantidade de pavimentos repetidos e ele não coloca um valor um pelo outro, né? Como parâmetro de cálculo de projeto. Então, por exemplo, eu tenho um pavimento diferenciado e 10 repetidos. Ele vai calcular de forma, né, diferenciada. Então, vocês podem entrar e aí vocês transcrevem o que vocês encontrarem, inclusive há a possibilidade de imprimir, né, e você coloca como anexo aqui do teu contrato. Condições de pagamento, eu botei aqui a combinar, mas o ideal é você, né, já descrever, né, a tabelinha aqui, 30 dias, aliás, no ato da assinatura, X%, 30 dias, tanto, e aí você descreve aqui atrás, né, assina o cliente, assina aqui o arquiteto, o responsável legal da empresa, CPF, CNPJ do cliente, se é pessoa física ou pessoa jurídica, testemunha 1, testemunha 2 e a validade da proposta. Isso aqui, pessoal, são condições, essa última folhinha aqui são condições para que este documento, que é uma proposta de honorários, ele não tem um formato de um contrato, tá? É uma proposta, é aquela primeira, né, noção que o cliente tem, né, de quanto vai custar o projeto dele, se transforma em contrato, tá? Nós vamos ter uma aula específica onde eu vou apresentar um modelo de contrato mesmo. Isso aqui é uma proposta. E aí vocês podem pegar, né, esse modelo, deixa lá no teu computador. Toda vez que vocês forem, né, dar um preço, basta mudar a qualificação do teu cliente, muda o objeto, né? Um é uma residência unifamiliar, outra é um prédio, outra é sei lá, uma ambientação, né? Calcula a área, tá? Entrega, normalmente a gente entrega 2 vias, né? Porque uma ele fica, outra ele assina, ele dá de volta, cada um fica com uma via da proposta assinada, que cumpridas essas exigências, ela tem valor, né, de título executivo. Outra coisa interessante é que esse negócio aqui assinado desta forma, cliente, arquiteto, CPF, CNPJ, testemunha, se você quiser, você pode ir a um banco onde você seja correntista e você pode antecipar o recebimento desses valores, tá? Vamos supor que você fechou aqui um projeto, né? Esse projeto aqui a gente calculou 150 mil, né? Você recebeu lá uns 20% de entrada, ou seja, você recebeu lá 30 mil de entrada. Esses 120 mil que ainda faltam receber, você pode chegar lá no Banco do Brasil, lá no
no Itaú, seja lá onde você tenha conta, tá? E você pode receber o dinheiro de forma antecipada e o banco cobrar isso do seu cliente nos prazos que você acordou na sua proposta. Então, isso aqui é bem interessante. Às vezes você está precisando de dinheiro e ao invés de você fazer um empréstimo, fazer um financiamento, você desconta uma proposta. Ele vai cobrar lá um percentual, né, que afinal de contas eles são vendedores de dinheiro, né? Então ele vai descontar um valor, né, mês a mês, dependendo do prazo que esse dinheiro vai voltar para ele, e você vai ser o garantidor da operação, ou seja, se o seu cliente não pagar, isso vai, né, ser descontado da sua conta corrente, tá? Mesmo assim, ainda é vantagem em relação a uma operação de crédito qualquer, ou seja, você tem, né, vantagens em descontar do que você tomar, né, um valor, né, emprestado. Você quer financiar um carro, você precisa de dinheiro para capital de giro, você tendo vários projetos lá assinados, isso pode se transformar em dinheiro, tá? Então, por isso que o título executivo ele tem algumas vantagens, ele tem liquidez, né? Certo? E aí, pessoal, a gente então encerra, né? Esse aqui é o último slide, tá? A gente encerra aí o nosso assunto de hoje. Eu queria saber se vocês têm aí alguma dúvida em relação ao que nós falamos hoje. Eu não vi ninguém, com exceção, só um se manifestou, né? Acho que foi até o próprio aí, né? O Josiel aí que se manifestou, tá? É um assunto bem importante para vocês. Daqui a pouco vocês vão estar aí cobrando cliente e é muito importante que a gente tome as nossas cautelas, as nossas precauções, porque não é todo cliente que tem uma boa índole, não. Às vezes o cara já lhe contrata já mal intencionado, né? O cara quer pegar a ideia, aí ele contrata, aí recebe ali aquele estudo preliminar e diz que não gostou, que vai pensar e ele já está passando, né? Você queimou não sei quantos neurônios, né? Bom, Elton, a gente tem parâmetro para isso, né? Agora, eu confesso a vocês que as tabelas que a gente encontra no site do CAL são tabelas para São Paulo e eu acho difícil, até em São Paulo, qualquer profissional utilizar essas tabelas, né? O bom é a gente fazer mesmo a nossa pesquisa de mercado, pergunta para um, pergunta para outro quanto é que você está cobrando, porque é a maneira onde a gente vai encontrar o preço mais justo, né? Porque as tabelas, normalmente, elas são parâmetro. Uma vez eu fui fazer um cálculo por ela de um condomínio eu acho que eram 4 ou 6 casas lá em Luiz Correia, né? O cara ficou rindo para mim, tá muito caro, não sei o quê. Não, não tá não, isso aqui é a tabela do IAB, do IAB não, do CAL, né? Mas foge um pouco da nossa realidade regional, né? Então, o ideal é fazer a pesquisa mesmo, ver quanto é que estão cobrando pelo valor do metro quadrado, né? Para que a gente não, não apareça com um orçamento tão fora da realidade. Bom, pessoal, então, se vocês não têm dúvida, a gente vai encerrando por aqui, tá? Até segunda-feira, então, eu coloco essa aula aqui para quem perdeu. Hoje faltou bastante gente, né? Pelo número de pessoas que estão matriculadas na turma. Tá bom? Pois então, é isso. Até mais.